Está no ar, mais pro si. Com a apresentação de Giovanni Dessier e Andrea Lanzuolo. Estamos aqui com a Anne Ávila. A gente primeiro queria saber, conta um pouquinho pro pessoal de casa, quem foi a Thatcher, o que ela fez da vida dela, como que ela era no cenário político britânico. Então, a Thatcher ela nasceu no interior da Inglaterra e desde pequena ela sempre teve essa vontade de fazer algo pelo país dela. Então, ela se casou bem nova, cerca de 20 anos, quando ela tinha uns 20 anos, com Dennis Thatcher. Eles foram casados por mais de 30 anos e ele sempre foi um grande apoiador da sua ascensão política. Foi ele que sempre incentivou ela a ser uma mulher nesse meio da política, porque não existia até então. Ela chegou finalmente ao poder em 79, no seu primeiro mandato. Ela era do Partido Conservador. Ao chegar no seu escritório, ela parafraseou a oração de São Francisco. And I would just like to remember some words of St. Francis of Assisi, which I think are really just particularly apt at the moment. Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. E aí foi aí que começou a era Thatcher. Ela sempre teve seus ideais baseados no liberalismo, que até então não era era o antigo liberalismo. E o que é o liberalismo, para quem de casa tá aí não sabe o que é? Liberalismo é uma ideologia de que o Estado não vai interferir na economia, ou seja, antes da Thatcher, o Estado subsidiava alguns setores, como o setor de mineração, setores básicos, né, que não conseguiam se sustentar por si só, então o governo investia e conseguia algo em troca. Agora, a Thatcher não acreditava nisso, o liberalismo o Estado não se envolver. Então, por o Estado estar subsidiando os setores, ele contraiu uma grande dívida. Então, quando a Thatcher entrou, a primeira coisa que ela fez foi aumentar os juros de todos os setores e acabar com todos os gastos extras excessivos do governo. Isso fez a Inglaterra, por um momento, parar porque as pessoas não conseguiam comprar coisas porque os juros estavam muito excessivos. Foi um momento muito conturbado, mas foi o que salvou a Inglaterra, porque foi aí que, ao fim do primeiro mandato da Thatcher, foi aí que a Inglaterra conseguiu se estabilizar. Após ela aumentar os juros, ela ficou com uma popularidade muito baixa, então as chances dela se reeleger eram quase nulas. Só que aconteceu, ela deu um truque de mestre. O ditador argentino resolveu invadir as Malvinas, que ficam na América do Sul. Só que as Malvinas, na época, pertenciam à Inglaterra. Então, o que a Thatcher fez? Ela atacou, fez uma guerra, que até hoje é conhecida como a Guerra das Malvinas. E ela conseguiu ganhar. Então, fez a popularidade dela subir e nisso ela conseguiu se reeleger para o segundo mandato. No segundo mandato, as primeiras coisas que ela fez foi acabar com o subsídio para o setor minerador, que era um setor falho, que não apresentava lucros para o Estado e acabava só gerando prejuízos. Então, ela acabou com o subsídio de um setor ineficiente. Isso enfraqueceu os sindicatos. Com o enfraquecimento dos sindicatos, a Inglaterra conseguiu se abrir para investidores estrangeiros e esses investidores foram entrando e se fixando na Inglaterra. Com isso, o investimento externo triplicou, o que salvou a Inglaterra e fez a ser o que ela é hoje. Se não tivesse existido esse investimento externo, a Inglaterra ia ser muito mais influenciável e muito mais pobre. Então ela só é o que é hoje, conhecida, famosa, rica, pelo que a Thatcher fez no seu segundo mandato. Aí, com esse investimento externo, a popularidade dela continuou em alta e ela foi reeleita para o terceiro mandato. Nisso, ela percebeu que as relações dela dentro do partido estavam fracas e o começo do terceiro mandato foi bem conturbado. E por pressões externas e internas do próprio partido, do país, ela acabou deixando o cargo um ano depois da sua eleição, porque ela achou que não valia a pena a briga e resolveu finalizar.
E o que ela fez depois do mandato? Ela ficou vivendo com o Denis, marido dela. Ela teve 2 filhos, ela acabou vivendo por um tempo. Pouco antes da sua morte, no começo desse ano, foi lançado um filme contando um pouco sobre a vida dela, sobre a carreira e sobre o que aconteceu logo após esse período. A família autorizou, então é uma coisa bem real, romantizada, é claro, mas real. Então vocês podem conferir para conhecer um pouquinho mais da história. Como foi a morte dela e o que isso vai acarretar para a política internacional? Ela morreu em abril, decorrente de um AVC. Isso, com certeza, foi um choque, porque foi o fim de uma era. Porque junto com a Tati e seus mandatos, acendeu o liberalismo que há pouco tempo estava apagado, que por isso é chamado de neoliberalismo, o novo liberalismo, com as ideologias da Tati, que foi aceito muito bem pelo resto do mundo e é exercido por vários países até hoje. Porém, com a morte dela, pode ser que esse sistema venha a decair, porque o mundo está em outro ciclo. O neoliberalismo foi uma coisa do fim do século XX para o começo do século XXI e você nunca sabe o que tem em seguida. E eu acho que ela deixou um legado muito positivo, altamente positivo. Na Inglaterra ela é lembrada com carinho pelos governadores e pela população e pelo resto do mundo. Todo mundo que tem um pouco dessa ideologia Thatcher dentro de si considera ela uma mulher muito importante, uma governante muito importante para a história mundial, para a economia mundial, e eu acho que a Inglaterra deve muito a ela. E se um dia eles falarem algo contra a Margaret Thatcher, eles têm que ter um motivo muito bom, porque ela salvou e ela fez o que eles são hoje. Bom, Anny, obrigado pelo bate-papo e essa aula sobre Margaret Thatcher. Se vocês quiserem falar mais com a Anny Ávila, é só entrar no nosso site www.csaproc.com.br/bate-papo e vocês terão um bate-papo ao vivo com nossos correspondentes. E se você chegou agora e perdeu a notícia inteira, a nossa entrevista, é só entrar no site que terá os vídeos. Voltamos no próximo bloco, uma entrevista sobre as manifestações. Fique ligado. Estamos aqui com a socióloga Isadora Coimbra, que vai falar um pouco sobre as manifestações. Eu sei que esse assunto já foi muito falado, mas é sempre bom a gente retomar, né? Para saber o que vai acontecer a partir de agora, né? Bem-vinda ao CSA-Proc. Bom, o que você tem a dizer sobre as manifestações? Bom, como nós podemos ver, essas manifestações já refletem a crise de um modelo neoliberal, como a Líbia, o Egito e agora o Brasil. Mas voltado mais para o Brasil, que é o que está mais próximo da gente, a gente pode ver que não foi contra os 3,20 que aumentou, mas foi contra a corrupção, que já vem afetando várias partes da sociedade. Seremos simples e direto. As mídias de rádio e TV dizem que não temos uma causa específica. Isso pode enfraquecer o movimento. Só a diminuição do valor das passagens de transporte público não nos satisfazem, mas realmente temos que saber por onde começar um novo Brasil. Então vamos levantar causas diretas e sem polêmicas de cunho religioso ou ideológico, sem bandeiras partidárias ou subjetividade. Vamos todos levantar causas de cunho moral que são unanimemente aceitas. E vamos levantar poucas por hora para que não se dispersem. Chamaremos elas de as 5 causas. As 5 causas são: 1. Não a PEC 37. 2. Saída imediata de Renan Calheiros da presidência do Congresso Nacional. 3. Imediata investigação e punição de irregularidades nas obras da Copa pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. 4. Queremos uma lei que torne corrupção no Congresso crime hediondo. 5. Fim do foro privilegiado, pois ele é um ultraje ao artigo 5º da nossa Constituição. Mas quando a gente analisa a conjuntura e quem está participando dessas manifestações, a gente pode observar um pouco de mediocridade, porque
as pessoas que realmente sofrem com isso são aquelas que estão mais afastadas, são as que acordam 4h30 da manhã e vão a pé, pegam estradas a pé. Então a gente pode ver que as pessoas que estão manifestando são aquelas que não possuem um iPhone, uma TV, tem essa mediocridade de classe média que se revolta contra contra não poder consumir. E com todo esse consumo, você acredita na despolitização da sociedade? Bom, se a gente for pensar no que significa despolitização, é mais ou menos assim. Não sou eu que sou contra o modelo que é contra mim. Então a gente não pode pensar na despolitização porque a sociedade atual ela é fruto desse modelo neoliberal. Então a gente pensar assim é julgar as pessoas pelo momento histórico que ela é, ser muito determinista. Então eu não acredito nessa despolitização, mas sim como um fruto, uma consequência de toda essa conjuntura que a gente vive atualmente. E muitos boatos de insatisfação com o governo levaram a ideia de acreditar que a Dilma seria deposta, ou até mesmo no retorno à ditadura. Você acredita nisso? Bom, acreditar numa deposição da Dilma eu não acredito, porque essas manifestações estão sendo geradas por um sentimento de angústia, e sentimento de angústia gera esse caráter agressivo, totalizador, mas depor a Dilma é muito difícil porque a gente vive numa democracia onde cada um pode se expressar, pode manifestar, e como a gente vê, a Dilma tenta conciliar essas coisas, infelizmente não agrada a todos porque a gente é dividido em classes, mas acreditar nisso eu acho que não ocorre. Muito obrigado por ter vindo aqui e ter explicado um pouco mais pra gente sobre as manifestações. E nós voltamos daqui a pouco com mais um bate-papo sobre a maioridade penal e sobre a nova energia que é o óleo de xisto. Obrigado. Estamos de volta aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o xisto e o que ele pode trazer de novo assim na questão energética. O xisto ele é uma rocha sedimentar, né, que pode ser extraído dele um óleo. Estima-se que a quantidade de óleo que o xisto pode produzir, que o xisto existente pode produzir, seja 4 vezes maior do que todo o petróleo do mundo junto. Então, é possível produzir gás combustível, gasolina e enxofre através do óleo do xisto. Então, peraí, pelo que eu estou entendendo, o xisto é bom? Não. A exploração do xisto é muito cara. É trabalhosa e é muito poluente. Ela pode poluir os lençóis freáticos e acarretar assim, numa contaminação geral da água utilizada. A combustão, ele é um combustível muito forte, então ele pode ter uma combustão espontânea e emissões de gases que podem poluir o ambiente. Os Estados Unidos ele possui a maior reserva de xisto do mundo, seguido pelo Brasil, a Estônia, a China e a Rússia. No Brasil, o ministro das Minas e Energia, o Edson Lobão, ele confirmou o primeiro leilão de xisto aqui e ainda a antecipação do leilão de dezembro para outubro. A previsão da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustível, a ANP, é que o leilão poderá ofertar blocos em 5 potenciais bacias sedimentares, que são no Mato Grosso, no Maranhão e no Piauí, na Bahia, uma entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul e uma entre Minas Gerais e a Bahia. Para o ex-deputado o Fábio Feldman do Partido Verde, foi uma incompetência das organizações como IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente e a Agência Nacional de Águas, porque elas não estão sabendo que possivelmente não estejam sabendo do leilão e da exploração do xisto, e que pode acarretar num desequilíbrio ecológico muito grande. E o Ministério do Meio Ambiente confirmou que não está envolvido no assunto. E um assunto muito interessante e muito polêmico é sobre a maioridade penal. Desculpa. É um assunto que já há alguns anos já vem causando muita polêmica, pelo fato de que a maioridade penal no Brasil atualmente é de 18 anos. Em abril desse ano, houve a morte de um jovem, Victor Hugo, não sei se todos se lembram,
Ele estava em frente ao seu prédio quando foi abordado por um jovem de 17 anos portando uma arma de fogo. Ele não agrediu, nem o bandido o agrediu. Enquanto ele estava pegando seus pertences para dar ao jovem infrator, o jovem se estressou e acabou dando um tiro fatal no Victor Hugo e foi embora. Como se já o próprio crime já não fosse absurdo o suficiente, a maior polêmica gerada em torno deste crime é pelo fato do menor infrator, dentro de 3 dias, completaria 18 anos. Ou seja, pelo fato de que ele não havia completado realmente os 18 anos, ele foi julgado como menor de idade, portanto não foi punido como maior de idade. O engraçado é que a legislação considera que se um jovem ou uma jovem de 14 anos ter relações sexuais com um adulto, não seria estupro. Um jovem de 16 anos já tem o direito de voto, já pode votar, então está nas mãos dele o futuro do país. Ele poderá escolher os governantes de seu país. O que acredito eu que é acreditar sim que um menor de 16, 17 anos ser plenamente consciente de seus atos. Como podemos citar, por exemplo, se um jovem, até a véspera de seu aniversário de 18 anos, for cometer um crime, ele será encaminhado a uma delegacia da criança e do adolescente e ficará abordado em torno de 45 dias no máximo, até a decisão do juiz. E poderia pegar uma pena de até 3 anos, o que isso raramente acontece. Agora, em muitos países, a maior discussão e o maior fator para a maioridade penal ser baixa é o fato de que aos, por exemplo, 14, 13 anos, 15 anos, um jovem quando pega numa arma, ele já tem consciência plena de que já pode decidir sozinho pelos seus atos. Ou seja, se ele atirar alguém, não vai ser por ser jovem demais, vai ser porque ele quis, ou porque, dependendo do caso, for obrigado. Mas isso é outra discussão. Agora temos uma fala aqui da psicóloga, a psicóloga Katia Meckler, psiquiatra, desculpa, ela é psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Ela diz o seguinte: essa limitação da idade de 18 anos foi estabelecida em 1940. Nós vivíamos em um outro mundo, com outros estímulos. Não se pode dizer que um jovem de 18 anos daquela época é o mesmo de hoje. O acesso à informação e à tecnologia favorece o desenvolvimento desse cérebro mais precocemente. Ou seja, eu particularmente concordo completamente com a fala da Kátia, porque há 73 anos atrás foi estabelecido que a maioridade penal seria 18 anos. Mas naquela época é uma época completamente diferente da de hoje. A época de hoje, os jovens têm muito mais acesso ao porte de armas, têm acesso à internet, onde há várias combinações de crimes, entre outros absurdos criminais.
Então, eu acho que seria válido uma discussão final para isso, uma discussão justa e que resolveria logo de uma vez esse problema da maioridade penal ser diminuída para 16 anos. Mais de 90%, em torno de 92% da população brasileira é sim a favor da maioridade penal ser diminuída para 16 anos. O que mostra realmente a comoção que o brasileiro tem sobre as mortes que estão havendo, a comoção e a indignação da impunidade que está havendo. Porque os jovens de hoje, os considerados jovens, menores de 18 anos, quando cometem seus crimes, eles cometem com pensamento já da impunidade. Eles já cometem sabendo que não vão ser punidos como maior, portanto não vão ser completamente punidos. Eles vão ser julgados, vão ser soltos, e como o jovem que matou o Victor Hugo, ele já tinha passado ali pela polícia por roubo, mas foi solto e acabou matando um outro jovem. Então é uma discussão bastante polêmica e bastante interessante. Agora, uma visão contrária a essa que as pessoas têm, algumas pessoas têm, é de que a diminuição da maioridade penal para 16 anos influenciaria jovens de 14, 15 anos, ou até menor, cometer os crimes pelos de 16 e 17 anos. Porque é uma visão, ao meu ver, válida, mas que não é suficiente. Eu acho que os argumentos que são a favor da maioridade penal são muito mais fortes, consistentes, para que isso seja feito. Então esperamos que as próximas discussões, porque vão haver, lógico, muitas mais discussões sobre esse assunto, discussões com autoridades, e veremos se a decisão final será positiva para o nosso país. Só nos resta esperar e torcer para que haja cada vez menos mortes, o que é um pensamento meio impossível de acontecer. Bom, terminamos aqui o programa. Foi um programa muito interessante, muito bem discutido, com debate sobre assuntos atuais, assuntos que estão agitando aí o mundo, principalmente o nosso Brasil. E fico feliz pela sua audiência, agradeço muito, e qualquer coisa entre no nosso site para outras informações, para falar conosco, dar sugestões. E é isso, eu sou Giovanni DC e ficamos por aqui. Fica agora com Esquenta. Até mais. Hoje é um lindo dia de bastante emoção. Vem a mãe do Tiaguinho, do Leandro e também do Pericão. Também veio a minha mãe arrebenta. O Bruninho, Paulo Gustavo e a Preta Gil no programa do Esquenta. Eu falei pra você,